Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo vos abençoe com ricas e poderosas bênçãos dos céus. Hoje o nosso canal Papo de Crente veio trazer para você mais um vídeo e neste dia iremos trazer uma resposta para uma das perguntas que já me foi feita, que com certeza muitos ainda se perguntam e alguns já ouviram. A pergunta é bíblico a igreja exigir daquele que é candidato ou daquele que deseja ser obreiro, ele antes seja batizado com o Espírito Santo, ele fale em línguas estranhas? Isto é bíblico? Mas antes de falarmos sobre este assunto, pedimos a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aquele joinha, aquele like, que irá nos abençoar. Compartilhe nossos vídeos, que com certeza você estará nos abençoando em nome de Jesus. Antes de falarmos sobre este assunto, irmãos, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar quando estou lecionando escola dominical, ou um discipulado, ou qualquer coisa de qualquer gênero, é quando me perguntam sobre algo, é distinguir, separar aquilo que é dogma e aquilo que é doutrinário. Infelizmente, a nossa igreja brasileira tem um problema muito grande em separar o que é dogma e o que é doutrinário, e deixar claro o que é dogma e o que é doutrina. O que é doutrina? É aquilo que parte a princípio bíblico, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia fala. O que é dogma? Dogma, no conceito mais simples para que você entenda, é conceitos, filosofias, crenças, costumes internos de uma denominação, de uma igreja ou de uma instituição. Algumas igrejas, elas têm os seus dogmas, que não é errado, não há problema. Quando o dogma não fere os princípios bíblicos, não há problema nenhum. Entende? Isso é normal. Porém, tem que ser bem explícito. Isto aqui é dogma, isto aqui é doutrina, isso aqui é princípio bíblico. E o que acontece é que muitas igrejas elas passam para os seus membros aquilo que é dogma como se fosse um conceito bíblico, e muitos defendem os seus dogmas como se fossem conceitos bíblicos. E defende a ferro e fogo como se fosse doutrina aquilo que é dogma, para que as pessoas saibam diferenciar o que é dogma e o que é doutrina, né? Então deixa isso aqui bem claro. Mas este conceito, este pensamento de que para ser um obreiro ele precisa ser batizado com o Espírito Santo ou falar em línguas estranhas, isso é bíblico? Vamos partir para o princípio bíblico. Enfim, começando com um dos versículos que Paulo fala para Timóteo, da segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, Paulo fala: procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e de que não tem do que se envergonhar. Então aqui Paulo já pede para que Timóteo, ou para que qualquer obreiro, ele venha se apresentado como obreiro aprovado. Aprovado como? Que pregue bem a palavra, que maneje bem a palavra, que corte bem a palavra, que trabalhe bem com ela. Então aqui já nesse primeiro versículo como base, Paulo em nenhum momento dá ênfase para que o obreiro ou para que o candidato a obreiro seja batizado com o Espírito Santo. Em nenhum momento. Outro versículo que me chama a atenção se encontra em Tito, no capítulo 1, no versículo 7, do versículo ao versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. O que Paulo vai dizer também para Tito. Porque convém que o bispo seja irrepreensível. Primeiro, irrepreensível, como dispenseiro da casa do Senhor. Segundo, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então você vê aqui Paulo, ele dando as características daquele que queira ser ou daquele que foi chamado para ser obreiro, para que seja hospitaleiro, ou seja, receba bem as pessoas em sua casa, dê hospedagem àquele que precisa, não seja iracundo, não seja espancador, não seja dado ao vinho, seja moderado, justo e santo. Mas em nenhum momento Paulo dá ênfase para que o obreiro seja necessário falar em línguas estranhas
ou para ser consagrado ao ministério, ele venha a ser batizado com o Espírito Santo. Outro versículo que também me chama a atenção para reforçar aqui a nossa tese, se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12 ao versículo 16. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isto, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Seja fiel na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mas em nenhum momento aqui Paulo vai dar uma ênfase para que o obreiro ou aquele que está candidato a ser obreiro, ele seja batizado com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Por que esse esclarecimento? Muitos no passado foram consagrados a obreiros, muitos foram consagrados sem ser batizados com o Espírito Santo, sem falar línguas estranhas. Com o passar do tempo, a igreja tomou este dogma e, com certeza, muitos lugares aplicou como se fosse doutrina, como se fosse uma exigência bíblica, quando não é. Então, muitos desses que foram consagrados foram desconsagrados, perderam a sua posição, perderam seus cargos, perderam as suas lideranças, homens fiéis, crentes, servos de Deus, mas porque não falavam em línguas estranhas, muitos perderam o seu cargo. A Bíblia, em nenhum momento, ela faz exigência para que um obreiro ou aquele que queira ser obreiro seja batizado com o Espírito Santo. Mas para terminarmos, 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2 ao versículo 8. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá de cuidar da igreja de Deus? Aqui já é uma exigência de que o obreiro tenha uma casa que seja espelho, porque se a casa dele não tiver uma boa governança, como é que ele irá governar bem a obra do Senhor? Aqui é uma exigência, mas não vemos até agora o falar em línguas estranhas. Versículo 6. Não neófito, mais uma exigência. Não novo, não menino. A Paulo continua. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado ao muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também sejam primeiros provados, depois sirvam bem se forem irrepreensíveis. Então, neste contexto, nós iremos ver duas coisas que Paulo pede para que o obreiro seja a sua casa irrepreensível. Isso sim, porque uma casa de uma pessoa, de um obreiro, que não é bem governada, como ele irá governar bem a igreja? E segundo, não seja neófito, não seja menino, não seja novo na caminhada. Mas, ademais, em nenhum versículo bíblico, Paulo ou qualquer outro apóstolo
apóstolo, nem o próprio Cristo vai exigir de que um obreiro, ele para ser consagrado, ou uma pessoa, um homem ou mulher para ser separado à obra, seja batizada com o Espírito Santo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo. Se inscreva, deixe aquele like e com certeza, se alguma pessoa perguntar para você se é bíblico esse conceito de que para ser um obreiro seja necessário ser batizado com o Espírito Santo, esperamos que estes versículos, a nossa explicação, ela venha de servir para entendimento para você e que você também venha ter mais uma base bíblica sólida para você também passar para outras pessoas. Não queremos aqui defender placa de igreja, nem ir contra a dogmas ou conceitos internos dentro da igreja. Queremos aqui simplesmente explicar para que você entenda de fato, independente da placa de que você faça parte, independendo da igreja que você faça parte, você vai entender que o que é bíblico e o que é conceito humano é conceito humano. O que é filosofia humana é filosofia humana. O que é dogma é dogma. Mas o que é bíblico é bíblico. E o que tem que prevalecer é a Bíblia, porque ela é a inerrante e a infalível, é a palavra de Deus. Que não é bíblico uma exigência para que a pessoa que deseja ser obreiro, ela seja antes batizada com o Espírito Santo, fale línguas estranhas, para assim assumir a sua posição de líder. Não é bíblico. Dogma. O que é bíblico, aqui já foi exposto, já foi falado. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Até a próxima.